Aqui não vamos citar nomes em respeito à ausência dessas pessoas. Claro. Muito bem, são 15 horas e 14 minutos. Quando se fala em gerenciamento e quando se fala em responsabilidade, não é, com a coisa pública, a gente não pode deixar de lembrar que hoje nós temos na Câmara um presidente que entende do que faz, né? Nós temos um presidente que é um empresário do ramo de madeiras, né, que é o presidente Ivan Cordeiro. E aqui está uma matéria dele dizendo o seguinte: o presidente da Câmara Municipal de Vitória da Conquista, Ivan Cordeiro da Silva, do Partido Liberal, tem demonstrado uma nova postura política antes associada à base bolsonarista. O parlamentar tem adotado uma linha mais moderada, a gente vê naturalmente que ele é paciente, né? Ele mira para depois atirar, essa é a realidade. A gente tem um cidadão que é confiável, empresário, né, que costuma mexer com números, empresário de sucesso, diga-se de passagem. E eu quero pedir permissão ao blog do Anderson, que o Anderson fez uma entrevista com ele. Alô, Anderson, muito obrigado, um abraço para você. Estou dando aqui o crédito a ele, o Anderson, do blog. Fez uma entrevista com o presidente da Câmara, o Dilson Bebê. E uma entrevista de mais de 3 minutos. E uma entrevista interessante, que fala de diversos assuntos, não é? Diversos assuntos, inclusive do novo empréstimo que pode chegar na Câmara para ser votado, para ser apreciado, melhor dizendo, naquela Casa Legislativa. Caso seja aprovado, é mais dinheiro para o nosso município, que Deus nos ajude, né? É mais dinheiro que chega para o nosso município. E, além disso, ele fala também de outros assuntos importantes, né, que acontecem naquela casa e que é de responsabilidade daquela casa e que, aliás, a gente tem ali alguns vereadores que realmente fazem um trabalho muito bom, diga-se de passagem, e isso faz parte da vida, não é mais nada mais do que obrigação deles também. Mas vamos ouvir a entrevista com o Ivan Cordeiro, que fala com o blogueiro Anderson. É Anderson Oliveira? Anderson Oliveira. É o blogueiro Anderson Oliveira, e nós estamos pedindo licença antes e dando crédito aqui a ele. Vamos ouvir a entrevista. Pois é, um momento importante aqui hoje em Conquista, aqui, sessão itinerante, primeira do seu mandato, né? Com certeza, essa ideia da Câmara está cada vez mais próxima da sociedade e aqui nesse caso com os alunos do curso de Direito da FAINOR. Então estamos inovando com esse formato de sessão itinerante, mas dentro da cidade e fortalecendo as instituições. Então é interessante mostrar como funciona, como é o andamento da Câmara para os alunos aqui da Faculdade FAINOR e no sentido de aproximar cada vez mais, de ser uma Câmara transparente, de comunicar os trabalhos, os atos do Legislativo. Debates aí intensos aí, não estava observando ali. No passado o Bolsonaro queria metralhar os petistas e hoje o povo está revoltado por causa dessa questão da vala, né? Você vai aprovar mesmo essa moção de repúdio aí, não? O presidente não vota, né, nessas questões. Então, mas a gente sabe que é do debate, que está no dia a dia, a fala do governador tem uma certa importância e ela repercute, né, tanto para positivo como também para o lado negativo. Então, mas ele já se desculpou também pela fala, mas a moção de repúdio está colocada pelo vereador Adnilson, logo aqui será votada. Vamos aguardar aí o posicionamento, que com certeza vai trazer muito questionamento e também muita discussão aqui na sessão de hoje. Finisa 4, né? 4 empregos. Como é que está esse processo todo aí, Jair? Na verdade, é uma iniciativa da prefeita, né? Não sei o valor, né? Eu sei que há uma conversa já, um entendimento, né, para que a prefeita, né, o executivo encaminhe para casa um novo financiamento, um novo empréstimo, que é o Finisa. Vamos aguardar, né, e debater junto com os nobres colegas vereadores a necessidade e a importância desse Finisa. A gente sabe que o Finisa representa obras, representa pavimentação, asfalto, progresso para a cidade. Então, se for possível a prefeitura se comprometer com mais um financiamento, é claro que a Câmara estará à disposição para aprovar projetos que venham beneficiar toda a população conquistense. E uma coisa, estava lá ontem, lá no Almatos, né?
Como é que você observa aí? Igual o vice-prefeito mesmo falou da possibilidade de até fechamento, se for o caso, se não tiver recurso, né? Eu acredito que a gente não pode ir por essa linha de fechamento. Eu acredito que os Almados é uma fundação muito importante, né, sobre maternidade aqui na região, é a mais importante. O que a gente precisa é de mais recursos, de mais investimento, e aí conclamar, né, os poderes, né, executivo, legislativo, também o estadual, para que possa ter uma atenção melhor, né, um cuidado maior com a Fundação Os Almados, para que a gente possa dar tranquilidade, né, para todos os profissionais que atendem ali, também as pacientes, as mulheres, as mães grávidas, né, que chegam ali e que precisam ter os seus filhos com a maior tranquilidade possível. Você é da linha do PL mais tranquila, conversa com todo mundo, senta na mesa com o Fabrício, que é comunista, né? Não quer ver ninguém morto. Aí, tipo assim, você fica mesmo no bolsonarismo, mesmo no PL, ou você pensa em mudar de partido? Né? Eu sou do PL, sou do maior partido do Brasil, um partido que é importante para o país. Eu acredito que a gente precisa manter sempre o diálogo aberto, respeitar as diferenças partidárias, ideológicas, e quando for necessário sentar com políticos, né, de esquerda e que não falam, não defendem a mesma coisa que a gente defende, a gente vai sentar quando o propósito é bem maior do que isso, né, de pensar o progresso da cidade, da nossa região. Então a gente vai sentar com o Fabrício, com o Zé Raimundo, com quem quer que seja, para a gente pensar sempre o bem do nosso povo, o bem da nossa gente. Aquele atrito lá de Lara Fernandes com o Bibia resolveu já, não? Faz parte Conversou com faz parte do dia a dia da Câmara. A gente está sempre conversando e às vezes no momento ali da Câmara, no momento mais quente, a gente discute, debate, mas vida que segue. Já conversou com os dois, não? Já sempre, estamos conversando diariamente. Muito bem, tá aí, ouvimos o presidente da Câmara, Ivan Cordeiro, não se podia esperar outra coisa, pessoa equilibrada, concordo plenamente com ele. Fechamento agora é algo que não se pode nem passar pela cabeça de ninguém, fechar um equipamento, uma ferramenta tão importante como os Almados. E onde a gente está precisando de mais hospitais, né? está precisando de mais hospitais. Falar em fechamento de um hospital como aquele é, no mínimo, não conhecer bem da situação que está a saúde em Vitória da Conquista. A gente precisa fazer crescer, aumentar aquele hospital. Eu tenho 2 filhas que nasceram ali, tenho muitos amigos que nasceram ali, tenho muitos amigos aí que tiveram seus filhos ali, de forma que aquilo ali merece respeito, podemos até dizer assim, e merece uma ampliação maior e, naturalmente, mais pessoas qualificadas e mais recursos, né? Mais recursos para que aquela unidade de saúde continue fazendo um belo trabalho que sempre fez, que já foi referência aqui no município. E falando em saúde, Dilson, como parte dos desdobramentos na reunião entre a prefeita Sheila e o governador Jerônimo, que a Sheila falou no início do governo dela, lá atrás, bem lá atrás, quando alguém fez... O que nós temos no Brasil é algo impressionante. Esses dois lados, né? O lado direito e o lado esquerdo, ou seja, na política. De forma que um fica do outro, um atirando no outro. É uma verdadeira guerra. E quando a atual prefeita assumiu aqui Vitória da Conquista, houve esse questionamento, qual era a posição dela com relação a tudo isso, e ela foi taxativa quando disse: eu estou aqui para construir pontes e não muros. E quando você constrói pontes, espero que seja ponte, não pinguela, né? Quando você constrói pontes, você sai daqui, vai para o lado de lá vem para o lado de cá, conversa, dialogam, que é a base, a política é isso, é diálogo, é dialogar, e você acaba resolvendo o problema das pessoas, que é o mais importante, resolvendo o problema das pessoas, ajudando os dois lados a fazer uma boa gestão. E quando chegar na época da eleição, cada um fica em cima do seu palanque, né? Isso faz parte. Então, como parte desses desdobramentos da reunião entre prefeita Sheila e governador Jerônimo, realizado no dia 22 de abril, a secretária estadual de saúde, o secretário estadual de saúde, Roberta Santana, esteve nesta segunda-feira, foi ontem, aqui em Vitória da Conquista, para visitar o Hospital Municipal de Almados. Inclusive, ela visitou não só o hospital. Tem um posto da saúde lá na Patagônia, que foi feito, foi reformado, algo nesse sentido. Está muito bom, que também, segundo informações, ela ia visitar e também visitava o Alfredo Peixoto.
Bom, ela esteve aqui em Conquista, fez todas essas visitas, fez uma breve fala. A secretária foi recepcionada pela diretora-geral da Fundação Pública de Saúde Vitória da Conquista, que é a Séries Almeida, e também pela secretária municipal de saúde, a Fernanda Maron. Dialogaram e ela pôde ver que realmente o que o Isaú está fazendo é quase que um milagre. Porque, além de estar atendendo os munícipes, que ali é um hospital municipal, não é? Além de estar atendendo os munícipes, que é obrigação, está também atendendo cidadão que vem de Minas Gerais, cidadão que vem lá... Sertão Baiano, Sertão Baiano. Tudo aí. Que não é o papel dele. Quem tem que atender é o hospital de base. Mas todo mundo vai para o hospital Isaú e o Isaú está atendendo. Então a secretária viu a necessidade de que o governo coloque também a mão naquele hospital. Né? Estenda a mão, né? Estenda a mão para aquele hospital e vamos aguardar os próximos acontecimentos, que nós já estamos cansados de promessas. Prometem e depois desaparecem. A gente só pode falar alguma coisa depois de chegar alguma coisa para o hospital. Deus. Também nessa mesma visita, Brasil, ele apresentou um panorama de atuação de Isaú Matos, destacando também o enfrentamento pela unidade, né? Responsável pela segunda maternidade, né? Como você falou aí, e que realiza também o atendimento de diversas especialidades, como os desafios de impostos pelo subfinanciamento, e que é fundamental que o Estado esteja junto ao município para garantir que a população continue sendo bem atendida. Porque essa questão do subfinanciamento também, né? Como a gente vê aí, os impostos que são arrecadados, isso tudo está em pauta, né, Brasil? É verdade. Tudo está em pauta. Tudo está em pauta. Não é à toa que Vitória da Conquista, como a gente disse antes, tem um orçamento anual de 1.800 bilhões. Isso. Olha, o presidente Lula, ele sempre gosta de fazer algumas comparações da política com o futebol. Né? E algumas vezes ele acaba acertando. E aqui, em Conquista, a gente está vendo aqui que o vereador Xandó, que é formado em Direito, é advogado ele declara apoio a Viviane para a presidência do PT. E ao fazer isso, na minha opinião, a Viviane praticamente já está eleita pelo prestígio que tem o Xandó junto ao Partido dos Trabalhadores. Mas por que eu falei futebol? Se os senhores observarem, aí a coisa está engraçada, quantos partidos nós temos aqui em Conquista? Aqui em Conquista. Vamos falar no Brasil. No Brasil passa de 30. Né? Acho que é 32, 33. Diminuiu agora com as fusões e também com alguns partidos federaram e tal. Mas quando federalizam, os nomes continuam. Como, por exemplo, PT, PV e PCdoB. Estão federados. E temos outros aí. Agora, tem alguns que fundiram, não é? Como o Podemos, e parece que o PSL, se não for, me perdoe, por favor. Aliás, foi o Podemos e outro partido aí, eu esqueci o nome. Daqui a pouco alguém liga e diz. E o nome do Podemos, parece que era 19, deixou de existir, ficou em 20, que era do outro partido, PSC, uma coisa assim. Então, por que eu estou fazendo essa comparação disso? Você já viu a eleição da diretoria do Botafogo? Do Rio. Estou falando da Bahia, não. Do Rio. O que acontece? Nada. A eleição do Fluminense. Que aconteceu o quê? Nada. A eleição do Vasco, que é o time mais querido, assim, não acontece nada. A eleição do São Paulo, a eleição do Santos, faz a eleição do Santos, você nem sabe que houve eleição. A eleição do Flamengo, a eleição do Corinthians. Aí, amigo, o pau quebra. É confusão, é briga, é empurrão, é tiro, ruim confusão. É problema. Então é a mesma coisa aqui. A eleição do Podemos em Conquista. Nada. A eleição da maioria dos partidos de direita, a maioria. Nada. A eleição do PT. A Câmara enche, as ruas enchem, é um negócio sério, impressionante. Olha só, quem está dizendo isso aqui, não sou petista não, absolutamente não sou. Atualmente eu não estou querendo ser nada de PT, de partido, tá? Saí de onde eu estava, não estou em partido nenhum. Agora,
pense bem como parece futebol mesmo, né? Parece futebol. É por isso que o presidente Lula é corintiano, né? É corintiano. Pois é. Que coisa bacana. E vocês têm 15 em horas comum. e 28 minutos, Dilson. Nisso aí vocês têm em comum, né? Você com o presidente Lula, né? Em ser corintiano. Eu queria que ele fosse presidente do Corinthians. Você ia ver se ele perdia algum jogo. Ai, não. Com certeza. O Corinthians está em situação bem melhor, né? Não tenha dúvida. E por falar nisso, olha só. No dia 6 de julho agora, das 9 às 17 horas, acontecem as eleições internas para a direção do Partido dos Trabalhadores, nos níveis municipal, estadual e nacional. Olha só que coisa interessante. Vai ser município, estado e federação. Uhum. E os outros? Fala aí. Pessoal aí ligado, eu sou do P, não sei de quê. Rapaz, acontece a eleição lá que você não tem ideia. Né? Para começar, não são diretórios, são tudo comissão provisória. O cara desfaz, Daniel, a comissão, lá de Salvador mesmo, o telefone, a partir de agora é fulano que vai ficar aí. Desfaz por telefone, diretório para fazer isso. Então você vê como as coisas acontecem e realmente parece que é uma coisa assim com o futebol. É verdade. E tá aí, o PT vai ter eleições agora no dia 6 de julho. Eleição municipal, estadual e nacional. Muito bem, Brasil. 15 horas e 30 minutos, Brasil. Olha só o que está acontecendo na Serra do Periperi, onde se encontra acúmulo de lixo e entulho em algumas partes da Serra do Periperi, ali próximo ali ao bairro Aparecida. Mas quem vai falar sobre isso pra gente, vai detalhar um pouquinho sobre isso aí, Daniel, é Irapon Sampaio, né? Ele vai falar realmente o que está acontecendo na Serra do Periperi, para que nossas autoridades, principalmente a Secretaria de Meio Ambiente, né, possa tomar uma providência em relação a isso. Boa tarde, Irapon Sampaio. Boa tarde, Wilson Brasil. Boa tarde, Dilson Bebê. Boa tarde, meu amigo Jonathan. Brasil, existe aqui uma área de preservação da Serra do Periperi desde 1989, há 26 anos. A área cobre uma área de 15 quilômetros, entendeu? Totalizando 1.300 hectares. E naquela parte ali onde tinha as torres de TV de algumas emissoras, está um acúmulo de lixo muito grande. E por toda essa área, cadê a preservação da Serra do Periperi? Cadê a fiscalização do município? Você encontra entulho de todo tipo, de construção, lixões, entendeu? Já foi encontrado lá até baterias de celulares, né, que é altamente radiativa, entendeu? Então aqui eu faço aqui o apelo, que a parte do Aparecida também, onde está localizada a torre da TV, está muito degradada aquela parte alta. E o Bruno Bacelar está também na parte alta. Precisamos que a Secretaria do Meio Ambiente venha fiscalizar isso aqui, ver uma forma de retirar o entulho. Faço um apelo aqui à nossa secretária e competente, Ana Cláudia. Cláudia, vê esse lado aí, entendeu? Vê os colocadores de lixo, vê um dispositivo legal que possa identificar essas pessoas e serem notificadas, porque está causando prejuízo ao meio ambiente, entendeu? E toda a população. Irapon Sampaio para a Comunidade em Ação. Muito bem, tá aí Irapon Sampaio falando de um assunto importante, sério, e é bom que nossa querida Ana Cláudia, doutora Ana Cláudia, que é uma pessoa muito sensível, dê uma observada nisso, porque nós temos o agravante de muitos anões peçonhentos, né? Uhum. E o que mais está em moda aqui na nossa cidade é o famoso escorpião. Escorpião. Tem escorpião aqui de várias cores, né? Ele não tem negócio de preconceito com ele, não. Tem negócio de racismo com o escorpião, não. Várias cores, está aí, tá. E também o rato, também né? Com a doença leptospirose aí. Que a chuva vem lá de cima, Brasil, vem na enxurrada e passa descendo aqui. E às vezes a pessoa pisa na água e, né, e sim, tá calçado e tal, e geralmente acontece aí, pode estar pegando a doença aí e transmitindo a leptospirose. Daqui a pouco a gente volta com o Irapon, que ele tem outra informação. Sim. Mas agora nós vamos, viu, Daniel? Aí o Cartucho 1, operação policial na Maré, interdita vias expressas lá no Rio de Janeiro. Só mostrando aqui algumas pessoas que vão e voltam para o Rio de Janeiro para mostrar que o Rio realmente continua sendo campeão de violência. É verdade.
E uma operação da Polícia Militar contra o crime organizado no Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro, causou interdições na linha amarela. Aliás, que já é uma coisa costumeira. O cidadão fica dando ré, contramão ali, porque ficam apavorados. O medo, né? O medo de bala perdida. E olha que o Rio de Janeiro é o cartão postal do nosso país, cara. O cidadão, quando está no exterior, é o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro continua lindo, lindo e violento. Né? Vamos ouvir aí com a Priscila Terezo falando sobre esse assunto que realmente deixa muita gente que quer ir para o Rio de Janeiro pensativo. Meu neto vai para o Rio, meu neto disse, Deus me livre, meu neto não quer ir, imagina. Vamos ouvir a Terezo falando. Uma operação da Polícia Militar contra o crime organizado no Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro, causou interdições na linha amarela, uma das principais linhas expressas da cidade, que liga a zona oeste à zona norte da capital. Outras 2 vias expressas, a linha vermelha e a Avenida Brasil, também tiveram bloqueios por alguns minutos e os motoristas precisaram retornar na contramão. Moradores do Complexo da Maré relataram tiroteios desde as 3 da manhã. 45 escolas precisaram ser fechadas na região e 4 unidades de saúde interromperam o funcionamento. A Polícia Militar confirmou que uma das principais lideranças do tráfico, Tiago da Silva Foli, conhecido como TH da Maré, morreu durante a operação. Outras 2 vítimas feridas por arma de fogo deram entrada no hospital, já em óbito. O criminoso, localizado na comunidade do Timbal, era procurado pela Justiça desde 2016 e, segundo a polícia, tinha extensa ficha criminal e envolvimento em diversos crimes relacionados ao tráfico de drogas e homicídios. Ele estaria envolvido diretamente na morte de 2 policiais do BOPE, Batalhão de Operações Policiais Especiais, em julho do ano passado. Segundo a PM, a operação policial segue em andamento e o patrulhamento está reforçado nas vias expressas. A Fiocruz enviou comunicado informando que acionou o plano de contingência para o campus Manguinhos Maré e que trabalhadores e estudantes devem optar pelo trabalho remoto. A UFRJ determinou que provas e avaliações não sejam aplicadas e que a presença de estudantes e servidores não seja cobrada nos campi da Cidade Universitária, Praia Vermelha, Centro e Caxias. Devido à operação policial no Complexo da Maré, 70 linhas de ônibus que passam na Avenida Brasil e linha amarela estão sofrendo desvios em seus itinerários. A linha amarela está com interdições intermitentes na altura da Maré. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Priscila Terezo. Muito bem, está aí a Priscila Terezo trazendo para a gente o que é perigo lá no Rio de Janeiro. E quando acabam matando um chefe de facção, aí que a coisa fica pior. Exatamente. Porque chama a atenção dos outros bandidos e aí cria-se aquela briga, né? Entre facções e polícias, né? É verdade. E aí é um sufoco. Ô, Dilson, a CPI das Bets, o Gilmar autoriza Virgínia Fonseca a ficar em silêncio. Olha só, cartucho 2 aí, Daniel, você vê o seguinte, e a pessoa, acontece, é aprovado uma CPI. Você sabe que para aprovar uma CPI, os parlamentares não estão ali de graça, né? Estão ali, estão custando muito dinheiro. E para se aprovar uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, que é a CPI, requer um certo tempo. Além do tempo, são vários parlamentares dialogando, discutindo, papel, documento para lá, documento para cá, investigação para ver se procede a denúncia, etc. Coisa. Não é apenas 1, 2 ou 3, mas são vários parlamentares. Não é uma coisa da noite pro dia, né? No caso de uma Câmara Federal, com a nossa, que são 513, que vai agora para 531 e 30 e cacetada. Então, olha só, esses camaradas, eles trabalham pra caramba nessas investigações, porque eu participei aqui, uma certa época, de uma CPI aqui. Aliás, não participei, eu presenciei aqui em Conquista e eu vi o trabalho que foi. Não foi brincadeira. Foi muito trabalhoso para você chegar a um denominador comum. Uhum. Resultado. Aí você vai naquela expectativa e esperança de que, bom, agora, esse coelho agora vai ser desembrulhado. E quando chega lá, você encontra alguém que, de repente, é o principal suspeito ou suspeita e tem o direito adquirido por lei de ficar calado. Aí o presidente da comissão é assim, o secretário faz a pergunta, passa para o presidente dirige a pergunta para o... Aliás, o secretário faz a pergunta e o presidente
Responda a pergunta. É assim que funciona. E aí o cidadão, assim, por direito adquirido em lei, prefere ficar calado. E fica calado. E fica calado e não pode obrigar ele a falar, porque Claro. é a lei. É. E é por isso que nós vamos ouvir agora a outra Priscila, dessa vez é a Priscila Mazenotti, da Rádio Nacional de Brasília, que vai falar para a gente o porquê que o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou essa influenciadora digital Virgínia Fonseca a ficar em silêncio durante o depoimento na CPI. Vamos ouvir. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a influenciadora digital Virgínia Fonseca a ficar em silêncio durante o depoimento na CPI das Bets, marcado para esta terça-feira no Senado. Com isso, ela poderá não responder a perguntas que possam incriminá-la, também deverá ser acompanhada de advogados e não poderá ser ameaçada de prisão. Mas esse direito ao silêncio não vale para perguntas relacionadas a outros investigados. Virgínia foi chamada da CPI na condição de testemunha. O requerimento para a convocação dela foi protocolado pela senadora Soraya Tronic, com o argumento de que a influenciadora participou de campanhas de marketing de casas de apostas e que tem influência sobre milhões de seguidores em várias plataformas. Por isso, foi chamada para prestar esclarecimentos nessa CPI que investiga justamente o uso de influenciadores digitais na promoção dessas apostas virtuais, os impactos no orçamento das famílias, além da possível associação das bets com organizações criminosas para a lavagem de dinheiro. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti. Bem, está aí a Priscila falando para a gente o que aconteceu. Imagine só, depois de tanto trabalho, o principal personagem dessa CPI, Não fala ela nada. ganha o direito De ficar calado. de ficar calada. É complicado, viu? Só no Brasil mesmo. Só no viu? nosso querido Só no país, que Brasil. chama Brasil. São 15 horas e 40 minutos. Um abraço aqui para Marcondes Oliveira, um abraço aqui para Idrapão Sampaio, Dona Normélia. E agora nós vamos a um bloco de apoio. Daqui a pouco a gente volta com outras informações aqui do Comunidade em Ação. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Durante a pandemia, Maria abriu mão da sua loja de vestidos, mas convidou Josefa, sua irmã, para vender sanduíche. O que Maria não abriu mão foi de anunciar no rádio. Seu negócio cresceu e ela começou a faturar mais do que vendendo vestido. Você pode até mudar de trajeto, mas não abandone quem sempre estendeu a mão. Anuncie no rádio. Falta do que fazer, depressão, curiosidade. É fácil encontrar um motivo para entrar no mundo das drogas. Difícil é sair dele. O barato do crack acaba sendo para você o que a gaiola é para o coelho. Uma armadilha. Escolha viver sem drogas. Escolha viver. Bem, meu amigo Dilson Bebê, estamos de volta. São 15 horas e 42 minutos. Olha, com muita tristeza, viu, Dilson, que o bloco do Sena informa, com pesar, o falecimento do Antônio Vilmar dos Santos. Não sei se você conhece Antônio Vilmar. Antônio Vilmar. Aos 65 anos, ocorrido na madrugada de hoje, dia 13 de maio. Muito conhecido e querido em Vitória da Conquista, Vilmar atuou por muitos anos como gerente da Câmara de Dirigentes Logísticos. Eu trouxe ele aqui nessa mesa várias vezes. Foi, cara. Várias vezes, né? ele esteve aqui conosco. É uma pessoa educadíssima, era uma pessoa educadíssima. Ali eu não gosto muito de falar isso, não, porque muita gente diz assim, é só porque morre é bom. Não, não é, mas esse rapaz era uma pessoa maravilhosa.
Vilmar havia se aposentado há menos de um ano. No último final de semana foi internado no Hospital Geral de Vitória da Conquista, mas infelizmente não resistiu. Até o momento não há informação sobre o velório e sepultamento. Aos amigos e familiares, sinceros sentimentos aqui do Comunidade de Ação da Rádio Melodia. Sim. Porque o Vilmar, rapaz, eu não sei nem como detalhar e explicar para você como gentil era esse rapaz, como educado era esse rapaz, como pessoa maravilhosa, um gentleman. Está aqui a fotografia dele. É isso, eu estava olhando ali. Muitas vezes ele esteve aqui, todas as vezes que a gente solicitava a presença de alguém da CDL, no tempo da Sheila, por exemplo, de alguém da Sheila, e quando a Sheila não vinha, quem vinha era ele. E às vezes vinham os dois. Pessoa muito querida em Conquista e muito querida também no comércio do Departamento de Diretores Lojistas aqui em Vitória da Conquista. Nossos mais profundos sentimentos a toda a sua família, a todos os seus amigos. Que Deus dê a ele um bom descanso e um bom lugar de uso bebê. É isso aí. Brasil, olha só. Deixa eu buscar aqui. Só para... Vamos falar um pouquinho aqui de Ancelotti, essa novela Ancelotti e Brasil. Ancelotti confirma hoje o acordo para dirigir a seleção brasileira. Hoje ele falou na entrevista numa coletiva especial, né? Já encerrando, acho que praticamente hoje era o último treinamento do Real Madrid. E aí o repórter perguntou: e Brasil, como é que está essa sua situação? Mas eu estou bem. É. E Ancelotti confirma acordo para dirigir a seleção brasileira e fim de ciclo no Real Madrid. Carlos Ancelotti falou pela primeira vez como novo técnico da seleção brasileira, Brasil, em entrevista nessa terça-feira, dia 13, na véspera do Real Madrid e o Mallorca, pela Liga, né? Vai ter a final entre o Real Madrid e o Mallorca. Aos 65 anos, o treinador ainda terá 3 compromissos com os merengues antes de passar a se dedicar integralmente ao projeto verde e amarelo. E outra coisa, você sabe que ele jogou contra Dunga na seleção italiana, né? Ele no campo? Assim? Não, na verdade ele jogou contra o Brasil, times brasileiros, com o Napoli, pelo Napoli. Ele foi jogador do Napoli. Jogador do Napoli, sim. Grande Ancelotti. Você falou em Dunga aí, Dunga. Aí não viu o Dunga em nenhum tipo de futebol, parece, né? Foi no Internacional uma vez, mas não deu certo. Foi no Inter. Você fala como técnico? Como treinador. É porque, na verdade, quando ele assumiu a ser técnico, né? Ele abraçou essa causa de ser um técnico aqui no nosso futebol brasileiro. Ele foi ser técnico da seleção e, infelizmente, não foi bem. Não foi bem. Mas não foi tão mal assim como, por exemplo, Dorival, como, por exemplo, isso. Fernando Diniz. O Dunga chegou a ser campeão no torneio disso aí, não sei qual foi. Então, o Dunga, ao todo, comparando com alguns que já passaram por ali, não foi de todo ruim. Não é? Mas nunca mais foi lembrado, nem para um time. Nem foi lembrado mais, infelizmente. Olha, professores de Vitória da Conquista aprovam o indicativo de greve e anunciam paralisação na rede municipal, meu Deus. Em assembleia realizada na manhã de hoje, na Câmara Municipal de Vitória da Conquista, os professores da rede municipal de ensino aprovaram por ampla maioria o indicativo de greve e anunciaram a paralisação para esta quarta-feira. Olha. Caramba! A mobilização é organizada pelo Sindicato do Magistério Municipal Público, SIMP, que cobra cumprimento do piso salarial nacional da categoria e pagamento de retroativos e respeito ao Estatuto do Magistério. Pensa num calo. A professora nunca está... Mas pensa num calo. Aliás, esse SIMP, esse sindicato de conquista, olha, não só o SIMP, se serve também. Dos sindicatos que eu conheço por aí, que são os sindicatos, me perdoe assim, os que não gostam, que mais trabalham. Sabe? Impressionante. Só é duro. A greve, Deus, é um direito que o trabalhador tem. Não se resolve, Brasil. Tem o direito de se manifestar contra o que não está agradando eles. É o único direito que o trabalhador tem. Se não fosse isso, coitado o que acontece, Brasil? Porque o ano passado houve greve também. O professor foi acordado o que eles pediam e agora de novo tem um prazo? Como que parece que não foi cumprido. O problema é esse. Eles acordam, fica tudo certo, bonitinho, todo mundo às aulas, mas a gente não cumpre. Se for isso, se não for, me perdoe. E segundo o SIMP, a Prefeitura de Vitória da Conquista ainda não aplicou o reajuste do piso nacional desde janeiro deste ano. Contrariando a legislação federal, a presidente do sindicato afirma que não há justificativa para o atraso
já que os repasses do Fundeb aumentaram significativamente. Eles estão acompanhando disso. Eles não vão entrar numa barca sendo que ela esteja furada. Então, é um direito do trabalhador e é a única ferramenta que o trabalhador tem para mostrar sua insatisfação com algumas coisas que os patrões fazem. Então tá aí, amanhã, escolas fechadas. Né? Coitado das crianças. Quem começou hoje, já descansa amanhã. Aqueles que começaram a trabalhar hoje, amanhã já. É impressionante, né? É impressionante. Tem que arranjar um empreguinho. Rapaz. Pena que eu não estudei, pessoal, que isso não proibiu a saída da escola. Muito bem, são 15h49. Estamos apresentando o Comunidade e Ação e nós temos mais uma matéria aí de Irapuã Sampaio. Vamos ouvir, meu amigo Dilson, chama ele. Vamos lá, Irapuã Sampaio fala sobre os quebra-molas, Brasil, que ele fez esse apelo há algum tempo aqui atrás, também aqui no próprio estúdio aqui da Rádio Melodia, sobre os quebra-molas lá no bairro Aparecida, né? Agora, quando você fala em quebra-mola, Dilson, você que é motorista, profissional, né? Sim. Diz que a pior coisa do mundo é você sair de São Paulo e morrer no interior atropelado por um Fusca, sabe? Mas você que é profissional, quando você chega em uma cidade, Dilson, que você vê a cidade cheia de quebra-mola, você não pode andar 10 metros, você se esbarra no quebra-mola. Você vai entender o quê? Que cidade é essa? Os daqui não tem motorista, nem chofer. É verdade. Que não há necessidade de tanto quebra-mola, né? Pelo amor de Jesus Cristo. Uma cidade que é bem educada, que o motorista sabe transitar, não é necessário. Eu passei em um conjunto habitacional hoje, Vila Serrana 2, num trechinho da rua, se eu não me engano, a 200 metros, eu acho, 3 quebra-molas. Que também tem uma distância, né? O quebra-mola, ele tem uma distância, né? Isso. Também de um para o outro. Não pode chegar aqui, você chega em cidade e tem um quebra-mola atrás do, como você falou, parecendo uma costela de vaca. E não pode. Todo quebra-mola tem que ter uma certa distância por lei. Quem inventou o quebra-mola nunca teve Fiat. Né? Sabia, duro. Daniel? O Fiat... O carrinho é duro, né? É duro. E é outra coisa. Ele passa no quebra-mola, ele não vai quebrar, não. Quem quebra é o espinhaço do motorista. Ele joga o cara lá em cima. Impressionante. É isso aí. Mas vamos lá no Aparecida, que lá, ao contrário, lá tá sem quebra-mola, viu, Brasil? Boa tarde aí, mais uma vez, Irapuã Sampaio. Boa tarde, Wilson. Boa tarde, Dilson. Wilson, está indo para 3 semanas que reunimos lá no Gabinete Civil da Prefeita com o nosso amigo Célio Barbosa, onde ficaram de ver a questão dos quebra-molas aqui do Aparecida. Ficaram de ver a viabilidade, né? Para ver o tráfego e o local que pode ser colocado. Até aí tudo bom. Mas acho que demorou um pouquinho, ou está demorando muito, porque o maior análise aqui da necessidade são as vítimas. 2 óbitos e 19 pessoas feridas em atropelamentos e batidas de moto, tá? Nós sabemos que alguns motoqueiros são imprudentes. O bairro é inclinado, mas temos que ter redutores de velocidade sinalizados para que possamos ter segurança. Aqui no bairro, os deficientes, inclusive nós não podemos mais sair só. Antigamente aqui era hoje nós temos 9 deficientes visuais, que fica difícil a mobilidade, porque a gente nunca sabe de onde o motoqueiro sai. Temos aqui a Rua Santa Ana, que é muito perigosa, a Rua São Sebastião, a própria Santa Rita, e ali naquele entroncamento próximo ao Colégio Nossa Senhora Aparecida, que sai da Rua Santo André para Santa Cecília e chega até o Bueiro. Então, gente, quem sabe o perigo é quem mora aqui, ou vai aguardar mais acidente. Irapuã Sampaio para Comunidade em Ação. Olha, a gente sabe que Irapuã Sampaio é um lutador. É um batalhador. É um vereador sem mandato do Aparecido. Eu nunca vi o vereador do Aparecido, que é o nosso querido Bibia, trabalhar tanto pelo Aparecido como trabalha o Irapuã. E o que eu fico aqui admirado é o seguinte, olha só. Aqui nessa mesma mesa, a gente pode até dizer, então, de chacota o seguinte, nesse mesmo canal, nessa mesma sintonia, nesse mesmo lugar, ao vivo e a cores, o presidente da Câmara fez um telefonema aqui, diretamente,
solicitando do poder público um redutor de velocidade, ou foi uma faixa alombada, será uma faixa elevada, ali em frente à Caixa Econômica Federal, aqui do Centro Comercial Edmundo Flores, parece ali farmácia, que não anunciava aqui, farmácia, esqueci o nome, farmácia Nordeste. Drogaria Nordeste. Uhum. Então uma faixa elevada ali. Rapaz, precisa para 3 ou 4 anos atrás essa faixa, naquele local. Por quê? A Caixa Econômica recebe um público muito grande da zona rural. Verdade. Você sabe que o pessoal da zona rural não tem essa facilidade de ir e vir com assim, uma certa facilidade, uma certa rapidez, olhando para os lados e tal, como o pessoal da cidade. Porque é a própria cultura deles, né? Lá ele tem uma vida sossegada, tranquila, que a gente tem inveja deles por isso. Então, essa faixa ali ia fazer com que os motoristas enxergassem e descessem com menos velocidade e respeitassem ali as faixas para as pessoas atravessarem para lá e para cá. Isso. Uma faixa sai da Caixa Econômica e cai mais ou menos em frente à Drogaria Nordeste, que anunciava com a gente aqui. Do seu Manuel, que a gente manda um abraço para ele. Rapaz, o presidente da Câmara, olha que o presidente da Câmara tem uma força que não é além de forte que ele tem uma força que não é brincadeira. Até hoje não foi feita, rapaz. Quantos meses tem isso? Foi em janeiro. Tempo. Foi em janeiro, fevereiro. Já tem uns 8 meses já. Então no mês 5 nós estamos, parece. E nada foi feito, nem sinalizou o que ia fazer. Ô, Puan, é assim, meu amigo. A coisa é braba. Eu nunca me esqueço, Puan, que eu estive com um prefeito, não vou dizer o nome dele. Estive com um prefeito e ele chegou para mim, eu fui lá pedir, fui lá falar com ele da careta, da necessidade de a presença da prefeitura lá, do Citrans e tal, lá no local que eu morava na época, né? Eu fui representando os munícipes, os moradores do bairro, que eu era presidente da associação, e esse prefeito chegou para mim, pegou meu nome, pegou o que eu fui buscar e disse, olha, essas coisas são tão insignificantes que não precisa você levar para ninguém, traga para mim que eu mando fazer. Pronto, pode ir para lá que amanhã pode avisar o pessoal que no máximo depois de amanhã as máquinas estão lá. Sabe quando foi? Pelo menos até hoje, que eu já mudei de lá, não apareceu. E eu fiquei mal lá com o pessoal, entendeu? Então é assim, pô, infelizmente você se reúne, conversa com as pessoas, mas não dão a mínima, pô. Porque é um jogo de empurra, pô. Aí tem que morrer alguém, né, Brasil? Tem que morrer alguém lá para poder... Essa situação que você falou lá em frente à Caixa Econômica, tem que morrer alguém para poder tomar uma atitude. Tem que esperar, que aqui assim, tem que espera o ladrão entrar para depois fechar a porta. Olha só, Brasil, o governo municipal participa de visita técnica em pontos estratégicos da BR-116. A Prefeitura de Vitória da Conquista participou de uma visita técnica em 2 pontos estratégicos da BR-116, o cruzamento com a Avenida Juraci Magalhães na saída para Itambé e o acesso ao Distrito Industrial. A equipe do governo municipal, formada pelo secretário da Casa Civil, Coronel Ivanildo da Silva, e pelo secretário de Infraestrutura Urbana, o SAINFRA, Jacques Iuchiura, estavam acompanhados do diretor superintendente de infraestrutura, do deputado estadual José Raimundo, né? O senhor também é Saulo Pontes, né? E o vereador Fernando Vasconcelos Jacaré, entre outras autoridades. Durante a visita técnica foram observados problemas existentes na estrutura viária desses trechos, onde já ocorreram diversos acidentes, muitos deles com vítimas fatais. E foram discutidas alternativas a serem adotadas de forma imediata, Brasil. Ainda bem que está indo lá verificar, ver isso e ver se faz alguma coisa. Olha, como último aqui, agora o tempo está estourado, Autorama com exibição de filmes a céu aberto no estacionamento do estádio Lamanto Júnior. Que é assim, não sei se você se lembra, tinha uns locais que passavam esses filmes, aqui em Conquista não. Em São Paulo tinha, Rio de Janeiro, Belo Horizonte tinha isso, muitos bairros. É o cinema ao ar livre. Sim. Que você estacionava o seu carro. Tem um nome, pai? O Drive, né? O Drive, isso aí. Você estacionava seu carro e ficava vendo o filme ali junto com a sua esposa, sua namorada, isso é o que você quisesse levar. Resultado. Mas dava dando um problema. E pararam de fazer.
Vai fazer aqui em Conquista. Deus ajude que dê tudo certo. Quem sabe, né? Atenção, pessoal da Polícia Militar. Façam uma visita por lá. E as coisas acontecem. A malandragem está esperta. Dilson, 15h58, vambora? Pois é, vambora. Esperar agora só amanhã, quarta-feira, voltando aqui com o nosso Comunidade em Ação, deixando você bem informado na velocidade da notícia. Beijo no coração, obrigado pela audiência, obrigado pela sua sintonia, obrigado, Daniel, pela sua sonoplastia aqui. Até amanhã, se assim Deus nos permitir. Dilson, acaba de confirmar que vai estar aqui amanhã conosco. Quem? O Alessandro Brito. Opa, pronto. Ele vai falar aqui sobre um bocado de coisa aí, viu? Um bocado de coisa aí, ele vai falar pra gente aqui amanhã no Comunidade de Ação. Dilson, boa tarde a todos, boa tarde, fique com Deus e amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui outra vez. Tchau, até lá. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis.